Eu sou Ana Maria Fagan, né, da Fonseca, da família Fagan, que é bem grande, desde que meu avô Jordão veio para cá, aí teve os filhos, que foram, assim, 6 filhos homens, 2 mulheres. Hoje, infelizmente, nenhum deles estão aqui no meio de nós, mas deixou muita história bonita e de muitos anos aqui para a gente conseguir levar em frente todo esse trabalho bonito que engrandece a todos nós, porque por onde a gente passa, todos falam jabuticaba, jabuticaba, e isso daí deixa a gente bastante feliz. Meu pai em si, com todos, né? Meu avô dividiu as partes, assim como meu primo vai falar para vocês, dividiu as partes todos iguais, e aí começou os plantios. Meu pai em si, ele depois que dividiu, aí ele aumentou mais o terreno, as plantações. E aí eu lembro da história que ele falava com muito orgulho, que ele deixou até muito registrado, é que quando ele pegava o caminhãozinho dele e ia buscar muda lá no Sou de Aulas, ele voltava assim engrandecido. Aí o guarda um dia parou ele e falou: "Ah, para onde o senhor vai com tanta muda de jabuticaba?" Ele falou: "Vou plantar." "Mas isso aí demora muitos anos para produzir, como é que vai ser feito?" Ele falou: "Não tem importância, eu não estou pensando no hoje, eu estou pensando no amanhã, e bem longe. Se eu não conseguir colher, tenho certeza que meus filhos vão colher." E isso foi a história que ele contava muito engrandecido. E aí ele plantou muitas, mas muitas mudas. E daí foi chegando, e aí tem o cultivo. Cada dia mais ele ficava mais feliz. Mas era da família dos italianos e conduzindo nós, ensinando a cada dia. E aí se a gente não fizesse alguma coisa que desse certo, porque ele nunca deixava passar em branco. Olhava a cada ano, a cada instante, tudo o que eles queriam que fosse muito bem feito. E chamava a atenção nossa, né, Valdir? É. Valdir é meu irmão e não deixava passar, não. Mas é uma história muito linda. E aí, Agora sou eu agora? Igual o Valdir, Agora que vai falar? a responsabilidade agora é minha. Isso. O que eu vou falar? Você falou tudo, hein? O interessante é que era uma família de 8 irmãos, 2 mulheres, 6 homens. Bem lembrado que o Rubens lembrou que separaram naquela época em partes iguais, cada um cresceu da maneira que sabia. Tem uns que tinham mais curiosidade, outros menos, outros. E a jabuticaba sempre, naquele tempo, não era como hoje. Hoje está até é um sucesso. Hoje todo mundo gosta, procura. Antigamente era menos, mas mesmo assim, toda a vida, muita gente gostava da jabuticaba. Sempre gostou, né? E Casabranca é a terra da jabuticaba, mas Casabranca não formou pomar profissional de jabuticaba. Tem muito pomar de quintal, essas coisas, a gente não conhece pomares lá grande. Só que aqui em Lagoa Branca, a família Fagan expandiu e hoje tem uma quantidade enorme de árvores aí e produzindo, colhendo e dando muito trabalho aí pro pessoal aí. Foi começando de várias maneiras, né? Foi entregando para terceiros para levar, tinha um caminhão que fazia uma coleta, levava para São Paulo, nós entregava em Casa Branca, às vezes passava aqui na Barracão para carregar. E depois começamos a comprar as condução própria. Aí cada um começou a levar a fruta direto lá. Então houve um monte de transição isso aí, mudou muita coisa. E assim foi correndo aí, mas é a história mesmo, a história é muito grande. Se for contar tudo mesmo, tem muita coisa, né? Tem muito. Nossa, isso é muita. Aconteceu tanta coisa. E principalmente Às vezes um levava do outro também, mas às vezes quando dava uns probleminhas já não levava mais também, cada um já levava a sua, assim, mais ou menos assim. Que nunca é tudo perfeito, né? Sempre os probleminhas tem. Mas aí agora o Rubinho, né, Rubinho? Que é primo, vai contar como que a gente fazia desde o início. Filho do Alberto Fagan, o mais velho de todos. É a mais velha O meu avô repartiu as partes
onde cada um ficou com um pomar de jabuticaba. Não era a cultura principal. A jabuticabeira antes era uma secundária, ou seja, fazia parte de uma sequência era laranja, era Café. abacaxi, era café, Tinha abacaxi era também. arroz. E então a jabuticaba entrava como uma cultura secundária. Mas à medida que foi dando certo a jabuticabeira, foi se plantando mais jabuticabeiras entre os pomares de laranja, porque, na verdade, a jabuticabeira é uma cultura que demora 10, 15 anos para produzir. Então, não tem como você plantar uma cultura e esperar 15 anos para produzir. Então, ela era plantada no meio do pomar de laranja, onde, quando crescia a jabuticabeira, era cortada a laranjeira e ficava a jabuticabeira. E assim todos os pomares hoje são assim, né? Era consórcio. Era consorciado. Consorciado, laranja e jabuticaba, né? Aí, só que todo mundo agora cortou a laranja, não foi assim? Agora, por exemplo, como eu fiquei com uma parte, o meu pai, o Alberto, repartiu para 2 filhos, o Zé Roberto, que não está aqui, e eu. E aí, à medida que foi produzindo a jabuticabeira, nós fomos cortando. Hoje 100% do pomar, 100% da minha propriedade, que é em torno de 12 alqueires, é todinha plantada em jabuticaba. Tem mais ou menos 4.000 pés de jabuticaba, todas produzindo no momento. Quando eu era criança, eu tinha seus 12, 13, 14 anos, aconteceu uma coisa muito esquisita, não. Eu perguntei para o meu pai: ô pai, por que o tio Virgílio está plantando jabuticabeira lá? Não tem o porquê de plantar. Ele falou: calma, filho, aquilo ali é para o futuro. Então vai se plantar laranjeira no meio das a jabuticabeira no meio das laranjeiras. Casa, vamos fazer umas perguntas para você. Num futuro próximo o pomar vai crescer. E é o que aconteceu. Eu fiquei... isso me chama atenção até hoje, por eu ter feito essa pergunta para ele e ele respondido da maneira correta, a pura verdade que ia acontecer. Ou seja, num futuro aquilo ali ia fazer bem. Então, a história do jabuticaba aí começou com meus avôs, por exemplo, desde lá, quando ele veio, sei lá, então veio aí plantando café, abacate, um pouco de jabuticaba, tinha um pouco de tudo, né? Então ele tinha um pouco de cada coisa, plantava até mesmo lavoura de abacaxi e foi mais pendendo pro lado da jabuticaba. Foi indo, aí veio os filhos, né? Também a irmandade, tudo, foi plantando jabuticabeira, cada um formando seu pomar e foi aumentando. Aí depois do meu avô veio os nossos pais, né? Meu pai, Alberto Fagan, Virgílio, Luiz Fagan, Ernesto, tia Emília, tia Angelina, tio Ricardo, tio Luiz, tudo eles plantando jabuticaba, pendendo para esse lado de jabuticaba. Porque jabuticaba é um processo meio longo para produzir, né? Demora aí 15, 20 anos, 30, para ficar uma lavoura mais ou menos. Nós fomos também, na sequência, também já plantando laranja com jabuticaba, que já tinha um tanto de jabuticaba. Aí foi plantando laranja, diversificando, laranja, jabuticaba, abacate e reduzindo mais em pomar de jabuticaba, né? Fomos ficando mais com jabuticabeira. E agora tem um punhado de jabuticabeira aí. Agora tem um pouco. Tem um pouco de jabuticabeira. Agora tá dando... Quando que começou isso tudo, José? Isso aí, no tempo do meu avô, acho que
1910, 1920, sei lá. 1920, né, 30, Zé? por aí. Deve Porque tem ser. jabuticabeira aí de centenária, né? O Rubinho falou que seu pai nasceu em 19. Então, em 19 meu pai nasceu, provavelmente em 21, 22 ele foi para minto, em 19 ele nasceu, em 38, 40 ele foi para Vargem Grande, Aí mudou pra Vargem. mudou para Vargem. E Comercializando onde também. vocês começaram a comercializar primeiro, assim, vocês viram o potencial? Não, quem começou assim aqui, então a gente tinha um pouco, um tanto. E a gente também começou a comercializar comprando pomar de fora. No caso, meu pai, o tio Virgínio, a gente arrendava pomar Isso por mesmo, aí bem afora, lembrado. né? Eu tinha esquecido disso. A gente arrendava pomar por aí afora, Verdade. comprava nas fazendas, sítio por aí afora, comprava pomar 30, 50 pé, 200, 100 pé, arrendava, 200 pé, tratava, só que a gente tinha aqui, a gente vinha plantando muito aqui, E foi formando. tanto quanto o tio Virgínio, né? Comprava Ué. pomar fora, arrendava, regava, fazia tudo, comercializava. Meu pai também, eu e meu pai também comprávamos pomar fora, Vargem Grande. Ô Zé, mas quem foi mais fora Pedregulho, comprar tudo. pomar foi meu pai e teu pai só. Os dois que. Os outros irmãos não. Não, os outros não. Era só meu pai e tio. Nós tínhamos coisa. Eu Tio comprava muito pomar. Nossa, tinha muito pomar fora, hein? Tinha. Tinha ano que a gente tinha acho que mais de 20 pomar fora. Tinha mesmo, assim, né? um lugar a 20 pé, 30, Eu tinha esquecido 80, desse detalhe. A gente comprou sei muito lá. pomar fora, viu? Nós trabalhamos e também plantando, né? Também. Plantando. Nesse meio tempo foi plantando. Foi plantando. Comprava lá fora. Bem e lembrado, eu plantava. tinha E esquecido hoje desse nós detalhe. somos, até hoje, nós não compramos mais nada para fora. Não, hoje que Hoje nós temos aqui que Não tem pouquinho dá só. para Não, dá pra divertir, viver. né? Dá. Dá para divertir bem. Dá pra divertir. Dá até pra perder um pouco, né, Zé? Faz parte, né? Faz parte. Vi. E assim, né, quando eles eram, eu lembro muito das histórias do tio Ricardo, do tio coisa que fazia as Ernesto. mudas. Tio Ernesto fazia as O mudas. tio Ernesto fez isso. muda. Que aí um começou a fazer muda, outro plantar e começaram a fazer todo esse trabalho. Eles formavam muda, plantavam e também vendiam, né? É. Tanto quanto ali onde que era do tio Basílio, que acho Tá. que até nem falei o nome do tio Basílio, né? Tem o tio Basílio, não esquecemos o tio Basílio nós não Fagã, falamos o é. nome do Tio Basílio. É. Então ali tinha muita muda. Vendia muda, a gente mesmo. plantava, tirava muda dali. Ô Zé, vamos Formava muda. lembrar mais uma coisa. O tio Luiz tirava muita muda nos matos. Buscava para Ele plantar. tirava coisa e ele teve lugar aí que ele plantou tudo de semente. Pé de laranjeira, ele ia lá no lugar certo, punha lá 5, 6 sementes ali, e aqueles pomares dele você pode ver que tem 5, 6. Não é um pé só, né? Torneada, Sai 5, meio. 6 pés, 4, 5, 6 pés, mas Ele fez muito isso, é? fez. Aquele pomar ali onde ele tinha abeia, ali pra cima, ali você pode ver que pomar bem formado, bom. Quando que aconteceu isso, mais ou menos? Foi Isso nos daí anos. foi- Vamos lembrar aqui, anos 60. Agora, hein? É por aí, Por aí nos anos 60. nasci em Porque era moleque. 60, anos 60, Esse 70, meu tio que ele por aí tá falando estava fazendo isso. já plantava. Esses plantios começaram quando e foram até quando, mais ou menos? Esses primeiros aí, que eram o avô de vocês, ou o pai de vocês? Olha, Mais ou quando- menos 1940, né? Eu acho que quando começou a plantar mesmo, o jeito que o Zé falou, foi nos anos 40, viu? E aí 1940, foi plantando até plantando. década de 60, 70, essa primeira fase, né? Essa primeira fase foi até 70, 80. E depois teve também uma fase grande, lá na fase dos 90, de 90 a 2000, plantou-se bastante também. Também, é mesmo, foi. Aí a gente começou a comprar muda, começou também a tirar muda, que nem o Zé falou. E aí compramos- começou também a melhorar o pomar, né? O trabalho do pomar mesmo, né? Fazer a irrigação, entendeu? Essas Aí coisas. começou as irrigação também, né, Zé? A gente sempre vem fazendo, né? Irrigação é uma coisa, outra. Tratamento cultural. Vai mudando o sistema de irrigação.
de tratar. É. Né? Todo ano está melhorando alguma coisa, né? Sempre E até melhorando. hoje, desde aquela época, sempre vem. Antigamente, pomar de jabuticaba dava ferrugem, isso, aquilo. Ah, aí apareceu os venenos, né, pá? E hoje já não dá mais nada. Hoje a gente, porque a gente já floresceu, já. Passa produto, né? Quando vocês começaram a perceber que a jabuticaba ela poderia produzir fora daquele período que era setembro e outubro, por exemplo? Porque eu lembro de pequena que eu adorava os canhões que ficavam ligados, né? A gente ficava correndo atrás de criança, canhão de irrigação. Quando vocês começaram a perceber essa questão e acreditar nessa questão da irrigação, do pomar planejado, tudo organizadinho, análise de terra, quando vocês vão vendo isso como uma cultura mesmo? Quem vinha procurar depois vocês para comprar essa fruta? Porque eu vejo que o Sergesp ele tem um diferencial com a fruta de Casa Branca. A gente sempre foi melhorando essas partes que nem pulverização, irrigação, tudo. Porque o jabuticaba antigamente vinha outubro, novembro, depois das primeiras chuvas. Ninguém fazia nada. Depois das primeiras chuvas, que era geralmente outubro, coisa assim, que ela ia amadurecer em novembro. Então era uma época, todo ano era aquilo ali, era uma época. E a gente então foi antecipando com irrigação. Foi. Para tirar a temporona. Foi puxando para para trás. A gente trás, comprava pomar, tudo, regava, ela saía adiantada. Às vezes saía 1 mês, 2 meses antes do que a época da enchente, do total mesmo. Então, esses pomares para fora, a gente arrendava, regava, tudo, punha água, sair antes. E ela florescia e dava mais cedo. Vinha mais cedo. Aqui também tinha umas partes que a gente irrigava. Umas partes, né? Vinha aqui, tinha um pomar aqui, inclusive nesse sítio aqui, da dona Maria Francisco, né? Você lembra? Os Francisco. E aqueles pomar para lá, que era falava que é o pomar do café, que hoje é do Rubinho. Era teu, do Rubinho. Então regava também, que era do tio Ernesto. Isso. Põe lá o motorzinho lá, regava tudo para ser uma coisa de qualidade, né? E a gente foi montando irrigação, micro. Foi melhorando. Foi melhorando. Sempre melhorando. A evolução em cima o grande sucesso da jabuticaba foi a irrigação. A irrigação foi fundamental. Uma vez que antigamente se usava só natural, né, só de chuva, e depois foi aperfeiçoando, foi usando sistema de micro. Não, aspersor, uma fase. Depois foi irrigado até irrigado no cano aberto. Depois foi no aspersor, e agora foi feito parcelas com micro, ou seja, cada parcela você irrigando, ela vai dar numa época. Então aí nós conseguimos melhorar no aspecto de a produção, ao invés de ficar em setembro, outubro, ela começa a colher em julho, agosto, dependendo do ano, começa a colher em julho, agosto e vai até setembro, outubro, novembro. Então é um período grande, ou seja, a gente tem capacidade, se o clima ajudar, de colher jabuticaba num período grande. É onde que... Como que chama por assim, outros motivos que você não consegue colher todo o pomar num período curto. Então, consegue intercalar a colheita. Aumenta o tempo de colheita. Aumenta o tempo de colheita. Porque antigamente colhia-se muito de uma vez, assim, no dia que você contou. E hoje consegue prolongar a colheita. Por causa desse que nós falamos, por causa da irrigação. Já teve até colheita em março, abril, né, Rubinho? Já. A jabuticabeira é uma planta, vamos dizer, sagrada, ou seja, ela produz, nesse período que a gente fala de julho a novembro, mas ela às vezes a gente colhe em dezembro, janeiro, fevereiro, tudo depende do clima. Então ela é uma planta abençoada por natureza. Pela essa natureza dela produzir quase que praticamente, se você for ver mesmo, praticamente quase que o ano todo. Lá no começo, o que colhia aqui, naquela época, geralmente a gente
colhia jabuticaba em novembro, por aí, outubro, novembro, a gente comprava pomar, uma coisa, outra, tudo. E a gente, naquele tempo que era de menor, o Rubinho também era criança, sei lá. Eu também. Então, o Valdir... Que época Então- que era, mais ou menos? Isso aí era 1960, coisa assim. 1960. 46. 70. 60, por aí. 60, 70. Tinha, aqui em Casabranca, tinha uns comprador forte de jabuticaba. Ah, é Um era o verdade. Bepim, era José Gonçalves Almeida. Então a gente colhia tudo a jabuticaba, e tudo que colhia mandava para ele. E todo dia ele mandava um caminhão para São Paulo, 2, ia carregado. Ele naquele tempo trabalhava com cesta. Ele fornecia cesta para a gente e a gente tinha cesta para trabalhar, Inclusive, ele trabalhar tudo fornecia com cesta. cestinho, tudo servicinho caprichado, viu? Aí vocês colhiam Colhia, e punha nessa cesta. Aquela punha cesta na de bambu. cesta, tudo, colocava ali, amarrava, caprichado. E mandava, naquela época, trabalhava com cesta. E aí ia pro Ceasa Ia já, tudo, já naquela Não, mostrava era- que Zé, Naquela aquele época tempo ia mais pro Mercadão, né? Pro Mercadão. E São depois Paulo. foi pro Ceasa. E depois Aí que começou abriu o o Ceasa. Ceasa. Antes do Ceasa, nós mandava pro Mercadão. Ele chegava lá. mandava pro Mercadão. E já chegava lá como jabuticaba de Casabranca. Não, Casabranca É, não tinha como falar que não, né? Desde a placa do caminhão era Casabranca. Casabranca. Não tinha. Esse caminhão Ia na existe, casa- viu? Né? Esse caminhão existe, ainda tá parado lá na garagem. Tá? Esse caminhãozinho Dormedo? tá... Dormedo, ele me O mandou Fargo, foto. o Farguinho, Aham, Que caminhão que era? eles vão lá. é um Fargo. É, ele me mandou Ele é foto. na rua principal, ali descendo, do lado daquela autoescola. Uhum. Tem um E ali portão a de casa dele, madeira, do uma lado- coisa é, e né? outra. Eu descarreguei muito caminhão de jabuticaba ali. Nossa. Eu era criança, meio molecão. E aí Trabalhei vocês muito. embalavam aqui no sítio mesmo. Não, colhia aqui, já Debaixo da embalava aqui jabuticaba. debaixo do pé. Cestinha. O cara já apanhava direto Debaixo do na pé da cesta, jabuticabeira. na cesta, já colhia, já catava Esse uns daqui. galhos, amarrava, punha ali, amarrava. Eu acho que E sim, já eu cada não- um carregava seu jabuticaba lá pro caminhão. O caminhão vinha buscar. O Exato. caminhão a gente já estava com ele ali, Já né? tava ali. E nós Não, tínhamos caminhão aquele nosso, né? Studebaker. Aí essa jabuticaba a gente levava lá pra ele lá. Era Casabranca. Casabranca. E Zé, aí esse essa caminhão, pessoa... É ele mesmo. vocês vão filmar isso daí. Então, esse caminhão fazia linha mesmo? Sim. Esse São caminhão Paulo ele é gasolina, catava acho. por aqui, acho que ia também pra lá. Ah, é? É. Então, na época já se Na sabia época a de gente Casabranca. passava Que tudo. caminhão que o às tio vezes. Berto tinha nessa época? Meu pai sei, tinha meu pai tinha o Studebaker. Um Chevrolet. Era um Studebaker. Chevrolet, né? Ainda tinha um Chevrolet. Tio Berto tinha um Chevrolet. Chevrolet. Isso mesmo, bem Meu pai lembrado. tinha um Studebaker. Meu pai tinha um E Studebaker. já lotava, assim, ia caminhão todo dia, 2... Todo dia que colhia. Ah, cada um mandava. levava É, tanto, que- né? E Ia lá sempre todo pra essa dia. pessoa Naquela tocava, época, de Casabranca. geralmente quem transportava era o tinha. Galante. Tá. Ah, tinha Transportador transportador, é mesmo, Então chegava lá, galante. passar toda a carga para o transportador, porque o Bepim. Pepinho também era ele comprador? pegava Tudo, ele também saía colhendo para roça, para tudo quanto é lado. Bepim. E ele tinha o E ponto ele- dele de ele era Ele que distribuição tinha lá, né? o Em São contato Paulo. lá, né? Contato, ele que mandava tudo para lá. Então Como ele que vocês foram evoluindo com essa questão da colheita mesmo? Entendendo o tamanho, essa coisa toda? Depois trabalhando junto, teve uma época que vocês tentaram trabalhar junto, mas aí... Não, mas naquela época lá para colher era mais fácil. Tinha muita gente. Ah, aquele tempo Você era mais- chegava, é, tinha mesmo. muito colhedor. Todo mundo, a molecada, você pegava aí moleque de 14, 15 anos, 10 anos, ia lá apanhar, trabalhava, apanhava, Inclusive ganhava a, por coisa. inclusive a sobrinhada Então não dos tinha Fagã problema. mesmo apanhava muita fruta um pro outro. Né? Apanhador, todo espanhador apanhava. Aí uma quantidade boa. Hoje, mão de obra hoje está difícil, Ah, né? hoje tá mais difícil. Um problema vô- nosso hoje é mão de obra, O né? Jordano conseguiu acompanhar essa evolução de vocês até quando, mais ou menos? Assim? Não, ele não- Ele Não, Não pegou ele essa não parte. pegou, não. Não, não Não? pegou, não. Ele morreu logo. Meu avô, nono, né? O Nono. nono, é o nono. Gostava de chamar de avô, é nono. É novo? Italiano é nono. Ele não pegou essa fase, não. Não pegou. Foi mais os pais nossos foi mesmo. os nossos pais e tal, sei lá. E naquela época também, do meu avô, essa época aí, dos meus tios, tinha muita lavoura de abacaxi.
Muito. Tinha mesmo, é mesmo, né? Lá onde que é de vocês ali, Tiberto pelo amor de mandava abacaxi. Tudo abacaxi. É tudo verdade. abacaxi ali. E aí Não, o abacaxi podia já vender em ia São para José do Poços Rio de Pardo, por Calda. exemplo. Ah, é? Minas. Acompanhei Então, muito meu pai aquele rolo do meu pai era igual. nessa aventura. Ele também fazia. Fazia Ah, isso, coisa. era concorrente. Era. Como que vocês foram ver, né? Porque hoje aqui eu brinco que é um conglomerado, né, da família. Tá todo mundo junto, não tem divisão, não tem nada. Como vocês foram vendo as compras para chegar e plantando pomar do lado do outro, essa questão toda? Vocês viram que aqui era o melhor lugar para se plantar mesmo? Todo lugar não tem lugar. Ah, Todo não tem lugar, lugar. não existe terra boa e terra ruim. É porque Todo já lugar tava é coisa. aqui, Aqui ué. a propriedade era aqui, então todo mundo foi suas quadras, diversificando, laranja com jabuticaba, e foi indo. Aí tira a laranja, fica só jabuticaba. E Mas quem vai mais- plantando. quem É que mais nem aqui, começou? por exemplo, que vocês estão fazendo aqui, esse pomar aqui, é laranja. É laranja e tem Com jabuticaba jabuticaba. no meio. Só aí. Laranja com jabuticaba. Mas quem mais mexeu Lá pra cima com- foi laranja com jabuticaba. Quem mais mexeu com laranja jabuticaba foi tio Berto e meu pai que fazia esses negócios aí. Tio Berto, ele até parte começou primeiro até. Mexi por laranja e Com meio de laranja, jabuticaba. lá naquele alto. Até quem lá, plantou laranja primeiro foi seu pai? Meu pai Foi. plantou. Quem plantou laranja tinha- primeiro. não E tinha outra laranja. coisa, criticaram. Falaram, nossa, vamos plantar laranja? Pô, chamaram de louco. E nada. Plantou laranja no campo e deu uma laranja bonita pra caramba. Não tem. Antigamente Hoje achou laranja é que não problema dava. por causa de tanta doença, mas naquele tempo não tinha doença. Não tinha Pulverizava laranjeira uma vez, 2 vezes por ano, quando começou a pulverizar. Tá. E era com algum veneninho aí, hoje já não. Hoje é complicado, né? É, hoje laranja é Já é isso. uma coisa complicado. profissional. É profissional. Laranja é. Como que aconteceu a mudança depois, né? Aí vocês falaram aí que tinha esse comprador de Casa Branca, né? Que levava pro Mercadão. E depois? Aí cada um começou a comprar as conduções que dava condição de levar até São Paulo. Então aí cada um começou a levar a própria É porque aí nossos jabutica- pais também jabuticaba. foram lá. Isso daí foi ou seja, eles não tinham condições de levar a jabuticaba, eles não tinham estrutura para levar a jabuticaba. E onde acontecia de levar para o Bepim. Quando começou a ter retorno financeiro, eles começaram a investir em condução, aí levaram até São Paulo. Geralmente E levava lá ali. em São né? Paulo levava pra quem? Já tinha os compradores lá? Quando começou a levar, desculpa, Não, acho que mais ou menos foi em 68. 68, meu pai comprou, acho que uma 68. Comprou uma F350. Tá lembrado? Sim. Comprou uma Foi, F350. É Aí uma também que eu era eu já estava nessa com 22 anos, eu tinha Fardinha. tirado carta, eu comecei a levar para São Paulo. Eu fui acho que uma vez no Mercadão, Verdade, depois aí eu verdade. já fui no Ceasa. Um cara que eu vendia lá, um turco, que vendia pra gente lá, pra mim, que eu ia, né, que vendia pra mim, era um turco, o César. Então chegava lá, já era, vendia assim, rapidinho. Umas vezes que eu fui no Mercadão, vendia lá no pátio, chegava e já. Aí depois, já no próximo ano, aí fui pro Ceasa, aí começou no Ceasa, ele tava lá, ele era toda jabuticaba. Eu chegava lá e chegava ô patrão, olha, hoje o mercado tá meio cheio, então a gente vai abrir um preço para vender. Ele era um terno, um ternão preto, ele é assim, Zé? chapéu, cigarrão de paia. Era, ó, falo até hoje, o cara bom. O vendedor bom. Aí, Por curiosidade, ele era assim, ele sabia, por exemplo, você quer ir no Ipiranga, então você pega o ônibus número tal e depois você passa para o número tal para você ir lá. Ou seja, ele sabia, ele tinha uma cabeça muito O homem tinha uma cabeça ampla. ampla, ele era bem... você ia assim, ele ia falando antes, nome de rua por rua. Oi. Eu andava tudo a pé, né? O tempo não tinha, vinha ali pro Ceasa, vinha a pé, sei lá, vinha... Mas ele falava nome de rua por rua. Nossa. Inteligência.
Eu Oi. lembro só esse negócio do transporte também, que mandavam um pouco por causa de trem, né? Uma época. Vocês mandavam pelo trem, não Mas mandavam? foi muito Não. no começo, né, Você Zé? nós não chegamos. Nem chegou a fazer isso, não, né? nunca Acho que nem fiz meu isso aí, pai não chegou a fazer não. isso, não. Não lembro. eu acho que fez. não. Também não De lembro. trem, não. Algum, sei lá, que mandou, mas Alguns não, podem ter mandado, mas... não foi do nosso. Da família aqui, não. Não. Eu acho que Ninguém, não. ninguém mandou embarcado, não. Eu não lembro disso. E como que foi as mudanças assim da embalagem? Era na cesta e... A embalagem foi mudando. era assim, antigamente era em caixa de querosene, Isso foi Depois- quando? foi, Foi nos anos 60, Caixa de 70. querosene foi tinha a primeira. Cada freguês é complicado. Tem um Benedetto um mineiro que ele vem carregar aqui, ele carrega na caixa de querosene até hoje. Eu vendi Até pra Jabuticaba. hoje? Eu vendi para ele Jabuticaba, acho que no ano passado umas 3, 4 vezes, sendo que eu vendi uma vez. Caixa de sei lá, querosene? vem com uma tanto de caixa. Quando é 4 horas da manhã, ele já está ali, que é mineiro. Aí fica lá. Mas sei lá, é na caixa de querosene. E até era hoje. caixa antiga. Cada freguês é cada freguês. Mas, mas assim, sei lá, existe gente isso aí foi- foi uma exceção. A evolução da embalagem. da embalagem era caixa de querosene, depois caixa de mercado, depois a cesta, depois a caixinha de uva, depois a caixa de papelão de 6 kg, depois veio a caixa de papelão de 3 kg, 2 kg, 1 kg. Ou seja, hoje a caixa de quilo. papelão é a principal embalagem da gente, fora exceções. Além disso, existe outro sistema, ou seja, antigamente a gente colocava colhia a jabuticaba do pé e jogava dentro da caixa de querosene, caixa de uva e tal. Hoje não, existe uma classificação de tamanhos, da miúda para a graúda, e onde é selecionada a miúda, a média, a super extra, a extra. Então, ou seja, cada Aquela tipo Cada- de... Não, cada tamanho. Cada tamanho tem sua embalagem e tem seu preço. Seu público. Tem seu público. É a classificação, né? Hoje mudou muito, hoje totalmente bem E diferente, né? lá em São Paulo é o principal mercado, né? Existe alguma diferenciação, assim, quando fala jabuticaba de Casa Branca? Porque tem outras cidades no estado e no Brasil que levam jabuticaba para São Paulo, né? Aguaí, Guararema, Avaré, fora os outros estados, né? Casa Branca, por esse fato, assim, de ser histórico, né? Que nem vocês falaram aí, vários anos, acaba já teve no passado algum tipo de diferença, assim, e hoje tem também? Ou acaba sendo tudo igual? Quando chegava lá atrás, que o senhor falou, que chegava com o caminhão lá no Ceasa, falava, ó, jabuticaba de Casa Branca. O pessoal já... Influenciava pra o caramba. pessoal Até hoje influencia muito. já sabe a hora que chega, tudo, já conhece, já tá tudo na embalagem. O mercado já entende essa uma- tradição da já cidade. Uma já conhece. uma coisa importante é que aqui a gente trabalha assim, preza muito qualidade, ou seja, todo mundo aqui batalha em cima de tamanho de O fruta, melhor. melhor, e onde que na região assim nem sempre isso acontece. Então assim, a gente prima muito pela qualidade da fruta. Então é onde que existe um destaque aí, que a jabuticaba de Casa Branca ela tem um padrão melhor de qualidade. Sabor. No Sergesp, geralmente, assim, né, eu tenho 10 anos que eu comecei a trabalhar com meu pai, né, eu comecei aí eu já noto, todo mundo já espera. Geralmente a jabuticaba que vem de Casa Branca, eles falam que o sabor é totalmente diferente. Em açúcar, o paladar da fruta, geralmente. Tanto O é que doce. alguns vendedores, que são os caras que descarregam, falam que quando vender Casa Branca, geralmente vende-se primeiro a fruta do que de outros lugares. É uma referência. E assim, a família em si, Fagan, constitui um nome que todo mundo conhece lá, gente. Tanto é que a gente tem muita demanda de procura de vendedor,
já conhecendo a marca, sabendo da qualidade, como que o nosso pomar é, que já vem atrás para comprar. Até que a gente tem bastante demanda de gente procurando e às vezes a gente nem consegue atender, justamente porque a gente conseguiu espaçar essa colheita de uma maneira que se produz menos durante um período, mas até com uma qualidade maior, porque você aproveita melhor o pé, né? Quando já era antes que colher tudo de uma vez, você acaba tendo que correr atrás. Sobre a cidade, sobre Casa Branca as festas, os eventos que aconteciam antigamente, né? A gente tem um relato histórico aí que o primeiro festival gastronômico aconteceu em 1951, né? Tem algumas fotos no livro aí, a gente recebeu da prefeitura, no museu. Como que era isso antes? Quando vocês eram jovens ou depois, como que acontecia festas, eventos assim relacionados com a jabuticaba? Mas eu acho que foi feito lá por Casa Branca, nós acho que não participávamos. Você participou de alguma coisa? Eu não. Eu não me lembro, não. Não faz muito tempo que eles começaram a vir para o nosso lado, conversar, não é isso? Começou tudo com aquele que Porque você faleceu, está falando dos anos 50, você está falando, né? o prefeito lá, o Sati. Sati. Isso, que aí começou assim, Mas, por dar um exemplo, impulso. fora isso, vocês lembram? Porque a colheita era um período muito forte, é uma coisa esperada, principalmente por quem foi embora. Vocês notavam que as pessoas vinham nesse período e vocês faziam festa, alguma coisa assim, tipo casamento, as pessoas se conheciam nesse período, que trazia essa referência desse período da jabuticaba para vocês? Assim? Não me lembro. Vinha muita Não, gente também de não fora. lembro. Não, aquilo que eu acabei de falar. Realmente, quando começou a envolver, que foi na época do Sati, que fez aquele rodeio. É a primeira E festa. aí nós começamos a montar os estantes, que foi muito bonito, entendeu? Mas agora eu não me lembro também o ano que começou. Tá. Mas foi o Sati, foi ali perto ali do Argêncio, que foi a festa, certo? Aí foram dando os outros anos. E hoje é o que é, né? Mas se teve esse Cada dia acontecimento que você falou, desculpa, né? Se teve esse acontecimento bem lá atrás, eu acho que só se tiver escrito lá na história, porque nós não participamos. Nós não participamos. Eu não me lembro de ter participado dessa Não tinha história. nada assim que acontecia, não existia uma festa da jabuticaba. Não. Por exemplo, me lembro. tem a festa da batata, tem a festa da uva, Não, né? não. A jabuticaba nunca teve um evento assim. Meus pais e meus Sempre tios atende não por tempo participavam. pra cá, né? Festa da batata, do jabuticaba e tal, sei lá pra trás eu também nunca participei, mas Casa Branca tinha muito pomar e tem até hoje tem muito comprador, uma coisa, outra gente que trabalha ainda. Na verdade é pouca gente, tem assim, Mas os diminuiu caras muito, trabalham, né, mas Zé? acabou. Acabou. Não tem mais que esse cara aqui e outro, aqueles pomar que tinha ali. Acabou Se acabaram tudo também. Já acabou lá pra frente, tinha pomar de São pomar velho. 500, 600 pés de jabuticaba. O cara comprou a fazenda, coisa, arrancou tudo do pomar. Virou Colocou cidade pivô também. ali pra cidade, ali onde que era do Francisquete, ali do Cristão, aqui do Francisquete, logo na entrada da cidade, aí tinha perto onde é a piscina, aquele clube, aquelas coisas. É mesmo, Aí tinha bem um lembrado. puta pomar de jabuticaba, que deve ser mais centenário do que, sei lá. Se for ver lá Mas que esse São pomar Pés lá com tem. 200 E anos. Casa Branca, sei lá, tem muita jabuticabeira ainda, mas aquela chácara que tinha, aqueles pomar que tinha lá de 50, 80 pés, sei lá, acabou com tudo, já não tem mais nada, virou cidade, o povo já eliminou, porque jabuticaba também, pra gente que trata de uma maneira, você consegue fazer uma qualidade boa, Um trabalho você bom. leva para São Paulo, tem um diferencial de preço. E também a gente tem uma quantidade. Agora aquele povo que trabalha com pequenas Quintal. quantidades, quintal, não tem um sistema de irrigação, não tem como fazer direito, não pulveriza, não tem um trabalho adequado, não aduba, não faz nada. Então também dá tudo, não tem qualidade. Eles mandam, infelizmente, eu não vi falar isso que não é correto, mas eles não têm qualidade. Aqui a gente já trabalha direitinho, todos nós aqui classificamos. Faz o melhor? Trata o melhor no pomar, já começa aqui nós já estamos tratando da lavoura, agora. Nós já estamos tratando dos pomares, tá?
E depois disso você vai vindo, hora que floresce, pulveriza uma coisa e outra, para vir uma coisa de qualidade. Agora aquele povo de Casa Branca, eles não têm, coitado, eles trabalham lá, chega, é bonita, colhe tudo e tal, mas não tem, do jeito que colhe, já põe na caixa, trabalha com cacheta, isso, aquilo, da maneira deles lá, que o mercado aceita. Nós temos um diferencial para trabalhar, desde tratar pomar. E infelizmente eles não têm. Casa Branca não teve Eles não evolução. fazem, eles pararam, quer dizer, não tem como. Né, Zé? E- Não É, teve. eles compram por pé, Não. né? Compra e outra também já não tem mais aqueles pomares e também. E não plantaram também. Não, coisa. E Onde também plantou? você- Lagoa Branca, família Fagã. A gente tem jabuticaba, isso, aquilo, cuida bem. Também nós temos outras culturas. Nós temos laranja, nós temos abacate, tem outras coisas. A gente fica o ano todo Cultivando aí. atrás disso aí. A gente está fazendo uma É que eu acho coisa, que ainda outra, não, a visando família o acabou pomar. vendo que a visão comercial da jabuticaba foi muito boa. Nossa família evoluiu muito, né? Graças a Deus todo mundo criou a família e tudo isso. Ela veio realmente como uma cultura. E eles foram trabalhando de uma maneira que isso está se perpetuando cada vez mais, né? Você vê, assim, o cuidado, um sempre verdinho, irrigado, é todo um investimento de vida que eles tiveram para chegar. Né? Você começa a ver aí, e isso a gente conseguiu um diferencial dentro desse trabalho. Tem muita gente fazendo isso agora também. Casa Branca às vezes menos, realmente, por causa desses pomares menores. Mas eu acho que a nossa família acabou vendo o futuro mesmo, né? O vô foi chamado de louco, né? O tio Adalberto, por que né, plantou esse pé que eu tava escutando o Rubinho falar, e aí é o futuro. Às vezes eles viram coisas que iam acontecer que a gente nem imaginava, né? Eles nem foram imediatistas, né? Eles pensaram em deixar alguma coisa para alguém, eles estão deixando realmente uma coisa muito bonita. As pessoas vêm aqui e se encantam com isso, né? Porque é uma memória afetiva muito grande, realmente, né? Eles têm esse vínculo da família, do pé no fundo de casa e tudo isso. A gente percebe que a jabuticaba, ela é uma memória muito afetiva. Por isso que as pessoas dão até um valor diferenciado para ela, a hora que vê o pé, essa questão toda. E eu acho que o mais legal de tudo é a surpresa que as pessoas têm de saber que hoje existem plantações de jabuticaba e as pessoas vivem disso. Tem muita gente que não imagina que existe uma plantação de jabuticaba, porque era aquele vínculo com o pé no fundo do quintal, né? O pé na casa da avó, 2, 3 pés. E hoje, né, por exemplo, o turismo, as pessoas vêm aqui que não conhecem, eles entram aqui, assim, a hora que eles veem todo o pomar ali subindo, principalmente aqui essa parte de cima, eles falam, tudo isso é só jabuticaba? É só jabuticaba. E aí eu acho que traz isso, né? Eles plantaram uma história muito bonita. Eu brinco hoje que a loucura de uns hoje foi o que deu. Às vezes a gente tem medo, né, do futuro, mas o futuro é tão... tá aí. E o desenvolvimento também, Priscila, com o sabor da jabuticaba, que veio a geleia, bolo, Derivado. licor, suco. Hoje as indústrias farmacêuticas. Sim. Então foi uma evolução assim muito grande. Para a gente foi muito satisfatório. E aí a gente começou a se desenvolver cada vez mais, né? A gente tem um foco comercial. Eles, né, a maioria deles aqui tem uma experiência de vida desde criança aqui todo dia trabalhando. E meu pai fala, nossa, por mais que eu acho que eu sei, tem dia que eu não sei mais nada. Porque, tipo, a jabuticaba, ela é uma constante, assim, você vai vivendo ela a cada dia. Ah, desafia a gente, né, Zé? Tem hora que você faz uma coisa, não dá certo, faz outra, não dá certo. A hora que dá certo também, é Você tem complicado, que né, olhar Rubinho? para ela e Quando não dá adivinhar o certo, que é ela bom quer. até, né? É. Quando não dá certo, que é bom até, né? A hora que não dá certo, é bom. Rubinho, Mas teu é, tempo deu mas certo, é... Vai dar certo para todo mundo, Tranquilo? é brabo, né? Eu acho que é um pouco disso mesmo, não sei Mas mais o... a jabuticaba O que nunca você falha, acha? né? Tem algo que Antes vocês ou querem depois. complementar? Alguma coisa que ficou pra trás? Porque se a gente for bater papo O aqui, que a tem gente muita poderia história. falar que, não foi falado ainda, que é uma cultura que, entre os fagãs aqui, em torno de
aproximadamente 20 mil pés, ou seja, não é uma, por aí. não é uma Pô, você acha que cultura tão À toa, pequena, né? não, é grande. Influencia bastante. Hein? E a produção, 20 mil pés, produz quanto por ano, na média? Ah, dá muito quilo, hein, rapaz? Um pé de jabuticabeira por ano dá Nós 100 colhemos quilos, 190 toneladas esse ano, no caso. Então, você vê, se você pegar nesses 20 mil pés aí, o Rubinho fazendo essa referência aí, é quilo pra caramba, né, Zé? hoje nós somos 9, né, no total, produzindo ainda, se a gente contar todo mundo, os pequenos. 9? 9. Ah, porque tem o Romeu, tem Tem o a, Romeu, tem a Ana aqui, eu, o Zé, o Rubem. no total ainda da família que tá à frente, Ah, tem o 9, Arley, tem... mas irmãos são só 3, né? O resto dos primos todos já não tem mais muito, venderam, acabaram deixando. Isso. Que aí são... Só que a produção varia muito também, né? Que o Diego Rubinho falou, varia muito. Tem ano que dá mais, dá menos, assim, não. Esse ano, pra mim, vamos supor, deu bem menos que o ano passado, ou esse ano. A jabuticabeira é muito influenciada pelo clima. Pelo seja, clima. Se você pega um ano janeiro, fevereiro, março, abril, chuvoso, ela dá de uma maneira. Se pega um ano seco e com o inverno rigoroso, ela dá de outra maneira, assim, é bem mais fácil. Ou seja, é mais fácil por quê? Porque você consegue, na época de maio, junho, julho, agosto, você consegue fazer a irrigação e você consegue parcelar as colheitas, onde que se torna assim mais fácil. Então, não depende só de nós, depende do clima. Cada ano é um ano, ou seja, cada ano é diferente do outro. E cada ano a gente aprende a jabuticabeira nos ensina de uma maneira. Tem ano que ela nos ensina que não pode irrigar, tem anos que ela mostra para a gente a condição que a gente tem que fazer para tratá-la e ela produzir. E uma coisa que ela não gosta de jeito nenhum é muito calor e mormaço. Não é verdade? Nossa, Ela murcha rapidinho. ela fica assim, ó, não gosta. E muito calor é difícil encher. E isso Perde daí dá rapidinho. correria pra gente, muita outubro correria. é o mês que é o caos. Outubro, novembro. Tudo é muito melhor quando você consegue produzir jabuticaba em julho, agosto, setembro. Por quê? Porque é um clima frio e ela dura mais. Ela demora mais tempo na árvore para produzir, para maturar. Então, é onde que ela cresce, onde ela dá um clima melhor de colheita, ao passo que na época de setembro, outubro, ela em 30 dias ela sai da flor até o fruto. E onde dá pequeno, ela não cresce. Consegue se desenvolver, né? Quantos anos que vocês produzem? O Rubinho, o seu Valdir, a Ana e o Zé. Vocês mesmo. Vocês. Nós, 4 aqui? Quantos E anos agora, vocês estão na cultura? Desde quando? Desde... Porque teve a divisão que vocês falaram, né? E aí, pai de desde vocês, jovem. depois passou pra Eu vocês. tinha Quanto 12, foi? 13 anos, já Tava mexendo. já ia ajudar. Já apanhava jabuticaba, já. Sim, Faz uns 50 anos, vamos falar assim. por aí. Desde que ano, mais ou menos? Sei lá, anos 70. 50, 60 anos. 60, né? Anos Anos 60. 60, né? 60. Anos 60. Anos Seria ter 60. 14 anos. Tinha 14 anos, já apanhava Quando que muito vocês jabuticaba. assumiram a propriedade? Na hora que faltou os pais nossos, né? Eles foram embora e foi ficando pra nós isso aí, né? Fomos repartindo, né? Também separando. Foi ficando tudo junto, né? Ficando tudo junto. Foi ficando, passando do meu avô, passou do meu avô para os nossos pais, né? E tio. Depois tá passando para nós. Aí tá passando para Pros nossos filhos, né? Minhas 2 filhas estão lá.
Já estão tocando. firme lá também na Jabuticaba. Agora E veio vai, uma tá, estão lá geração de na mulherada. uma terceira, Verdade. quarta geração. Verdade, mas São só três o mais é o mulheres Alexandre, né? Tem Se um for ver, Alexandre de menino. O resto é tudo mulher. tudo mulher. Só veio lá agora, um hominho lá. Você tem um neto lá. Tem um neto agora, É, veio, minha filha veio o Pedro Isso, agora. eu tenho 2 netos. você tem. E assim vai. E aí vai passando um pro outro. Vai passando de... Então, resumindo, começou com o avô de vocês lá em 1920. O vô nasceu em 19, né? Começou em 20, Aí depois passou pro pai de vocês em 1940. E aí depois da década de 60 vocês que assumiram. Em 1920, mais ou menos, ele casa e vem morar aqui, que hoje é o sítio da Tia Ana, né? Isso. Que é ali onde é a casa, a gente tem uma foto até, que estão todos eles na área. Não, ali agora é do Zé. Do Zé agora. É do Zé que tem a casa. É porque é tudo muito junto. A divisão, cada um conhece a sua, assim, ó, andando pela estrada. Não tem um marco, assim, entendeu? Aí eles moraram ali nessa época que ele casa, mas ele já vem adolescente pra Lagoa, né? Ele chegou aqui com 4 anos, o Foi bisavô. em que ano? 1804 ele chega. Ele não foi para 1804, Palmeiras ele foi primeiro, pra bem? mas ele veio com 4 anos de idade. Aí depois pra cá. que ele Depois veio eles para vieram Lagoa. pra cá, aí eles vieram morar, ele casou com a Maria, que é a prima, E veio morar em que ano ali? mais ou menos 1910, 1920. E aí ele começa a formar a família, e daí ali ainda alguns casavam, que não tinha o Alberto. Aquela história do caminhão aconteceu que ano? Que ele trouxe as mudas que o policial falou. Não, Aí já é uma história bem mais... mais. É bem depois. Bem depois. Aí bem eles depois. moravam já cultivavam, porque tinham uns pomares antigos. Tanto é que tem uns pomares aqui que a gente vê que não é planejado na propriedade do Zé, da Tia Ana. Isso. Que são pomares muito próximos e muito grandes as árvores, que esses já existiam. E aí foi daí que eu acho que eles começaram a... O Jabuticaba dura muito, hein, Zé? Tá. 200 anos? Se ela não tiver a doença, né? No começo mesmo, ixi, é uma história se for contar. Nossa. As mudas lá no começo, quem comprava essas mudas, que plantava, comprava e plantava aqui, cada um, aqui tinha um sítio que plantava aqui e tal. Lá no avô onde que depois também plantou um tanto. Lá onde que eu tenho na entrada lá, também plantaram lá. Essas mudas vinham aqui, sabe quando tinha aqueles carroceiros que vinha vender as coisas, comprar galinha, brigar uma coisa, outra. O cara lá de Casabranca vinha essas mudas vinham em carrocinha, tá? Os caras compravam. É ou não é? Verdade. Cara, Eu não lembrava. eu não lembro até. Tem essas até o histórias, nome de sim. Quem vinha. Então ia aqueles carroceiros vender as coisas nos sítios, nos lugares, passava de sítio em sítio para vender, sei lá, vender açúcar, Outras farinha. não sei o Antigamente quê, chamava sei lá. de mascate, E trazia né? uns mascates, comprar galinha, comprar ovo. Trazia muda? Vinha muda em Assim, muda. carrocinha, assim. Torrão, sei lá, do jeito que eles embalavam aquilo ali. Isso aconteceu muito mesmo. Isso aí, plantava com as mudinhas, que nem hoje. Quem forma uma chácara, compra umas mudinhas lá disso, daquilo, aquilo outro, vai formar uma chácara. Compra uma cor, Mas hoje manga, tem isso, pessoas aquilo, também aquilo que outro, sei lá. trabalham só com a muda, né? Hoje já não, Que nem a hoje- de aulas, aquele povo, assim. Eles já, A engraçado, eles tiveram formação, muita fruta, mas nunca trabalharam com a fruta. eles Eles formam tanto é a que acho que o muda. pomar vocês arrendavam era deles, né? De quem? Do de aulas? De aulas. Não, de aulas não arrendava pomar, não. Ele sempre foi fazer muda. Quem que é que arrendava em Casa Branca, que é da família dele? Não, a antiga Casabranca tinha uma Casabranca, história que o mas Zé era falou. Tinha uns francisqueses que tinha pomar grande. Tristão lá que Vocês teu pai compraram, meu comprava pai lá, comprava tudo do teu pai Tristão. Tristão. Também tinha ali, acho que tinha 600 pés de jabuticaba. Acho que era ali, 600 pés que perto tinha. do- Mas era maior pomar quase. Era um Mas apesar que o do desterro, Fransquete não é? era grande, né, perto Zé? desse termo. Isso. Aquela lateral do desterro. Onde que é hoje tem o coisa do pesqueiro, bambu ali, jabuticabeira, sei lá, aquela hoje? lateral toda, É, mas hoje Como é que é? não Hoje é é aqui que é ali jabuticabeira. bambu, Hoje é o restaurante ali bairro do bambu. Desterro. Como é que é? Tem que restaurante lá, era pomar lá. Ali era, pesqueiro ali era do jabuticabeira. coisa. É, Não, jabuticabeiras. aquele restaurante bambu lá era, era Espaço pomar Bambu, também. Espaço Bambu, Ah, é? Espaço bambu. ali era... Ali era outra do Tristão. coisa. Tristão, Eu lembro de... Eu vou dar uma saidinha, mas 2 criança. minutos eu tô de volta aqui. Deixa eu vou ligar que eu não vou. Não compromisso aí, eu vou cancelar. Mas é uma história assim, né? Eles viram e aí, querendo ou não, a jabuticaba, como demorava muito, eles começaram a trabalhar secundário, né? E hoje virou pra gente, assim, quase que 70% hoje do que a gente faz é jabuticaba, né?
Porque tem que ter a variável em relação, senão você não Uns consegue vai viver, né? entrando no ramo, outros vai saindo, né? É. Então muita gente que mexia naquela época lá, então hoje nem existe mais, ou também não deixou nem descendente. Aqui família Fagan tá permanecendo aí, né? Tá Tá meio, permanecendo. tá meio teimoso, né? Mas é muito bom. Bom demais. É uma vida, né?